Eu queria agora chamar uma família bem bonita aqui agora, o Ney, Arthur e Gislane. Por favor, venham para cá, queridos. Eita Deus, vocês estão na frente de um milagre. Venha para cá, porque quando a gente vem pro povo fica mais bonito de quem, sabe? Meu Deus do céu. Glória a Deus. Nós estivemos orando pelo Arthur e eles vão contar o testemunho da vida do Arthur e Deus vai falar muito ao seu coração, não tenha dúvidas disso. Mas isso aqui é resposta de oração, irmãos. Amém? Semana passada a gente viu aqui José Afonso, o médico desenganou e disse que ele tinha 2% de chance de sobreviver depois da cirurgia. Ele aceitou Jesus ontem, semana passada aqui na igreja domingo. Deus é lindo, né? Fecha seus olhos só um pouquinho para a gente orar por esse casal. Senhor, hoje é um dia, Senhor, para o teu nome ser glorificado. Porque uma coisa é receber a bênção, outra coisa é voltar para agradecer e glorificar o teu nome. E aqui estão os teus filhos para glorificar o teu nome através do que o Senhor fez na vida do Arthur. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Logo depois do testemunho, eu vou estar trazendo a palavra de Deus. Amém? Fica à vontade, Zé, Ney, Arthur. Então, gente, a história já é uma história muito triste, mas com uma resposta linda, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E assim, eu vou iniciar a história dele relatando a história de uma criança saudável, de um bebê que nasceu sem nenhum problema, sem nenhuma deficiência, sem nada que viesse conturbar a vida dele. Mas, infelizmente, com 11 anos de idade, ela contraiu uma gripe, né? E uma gripe simples. Mães, pais, serve também até de alerta. Uma gripe muito simples que não precisa de medicamentos como antibiótico para curar, enfim. Depois dessa gripe, a Arthur começou a ter enjoos matinais. Enjoos matinais, veja bem, nada demais. Levei no pronto atendimento virose. Tratou por 2 vezes com virose. Na terceira vez, os enjoos começaram a ficar mais constantes. Aconteceu com mais frequência. Eu achei estranho, né? Comentei com meu esposo. Tá estranho isso ser virose. Arthur, ele não é de adoecer, enfim. Levei novamente ao pronto atendimento e o médico novamente disse que Arthur estava com virose. Não sei o que foi, não sei não, aliás, foi Deus que me incomodou, pediu para eu pedir os exames laboratoriais e eu pedi, né, falei, não doutor, me dê uns exames laboratoriais que eu vou examinar, vou ver o que está acontecendo com meu filho. Fiz os exames, gente, e não deu nada, negativo, não tinha nada, só que a atendente do laboratório, por falha dela, que eu não vejo como falha, eu vejo como um sinal de Deus, ela me disse que havia dado uma alteração em um dos exames dele, que o laboratório iria refazer. Ela não poderia ter me dado essa informação. É antiético, né? Só que ela me passou essa informação e depois voltou atrás. Não, mãe, volta amanhã e nós vamos fazer o exame, enfim. Falei, qual foi a alteração? Ela foi o TGO-TGP dele, deu alterado. Aí eu fui pesquisar, TGO-TGP seria a patologia do fígado. Já fiquei preocupada, né? No dia seguinte voltei. Aí a médica disse que refez os exames e estava tudo ok. Só que eu fiquei, não aceitei essa resposta. Eu morava em Caetité. Comentei com meu marido, minha sogra já morava aqui em Vitória da Conquista. Ela ligou para o Dr. Cláudio e marcou uma consulta com ele. Viemos, fizemos a consulta com o Dr. Cláudio. Ele olhou os exames, constatou que estava tudo ok, que realmente não tinha nenhuma alteração nos exames laboratoriais. E deitou meu filho na maca para fazer um exame normal. Quando ele percebeu, a cavidade torácica do meu filho estava expandida, projetada para frente, né? Eu também já havia percebido isso, só que como eu só tenho ele de filho, eu achei que fosse a fase do estirão, pré-adolescência, crescendo, né? Enfim, não foi. Ele pediu um ecocardiograma porque ele achou os batimentos cardíacos dele descompensados. Ele tinha um 3º toque. O normal seria 2 toques, ele tinha 3. Fizemos o ecocardiograma. Gente, foi terrível. Meu filho estava com o ventrículo esquerdo todo grande, o direito começando a crescer, hipertensão pulmonar. A artéria principal dele não estava bombeando sangue, estava voltando sangue. Meu filho estava vivo por um milagre. Ninguém sabe por quê. Ninguém. Quando eu voltei com o Dr. Cláudio para ele olhar os exames,
Ele já estava me aguardando. Ele sentou comigo e falou: mãe, não sei o que seu filho tem, mas eu não sei como seu filho está vivo ainda. E os sintomas que ele tem é de um problema cardiopata muito, muito grave, só que ele não apresenta sintomas de cardiopatia. Era para ele ter cansaço, ele nadava, ele andava de moto, ele andava de bicicleta e ele não tinha nenhum cansaço, nenhum sintoma que viesse nos mostrar que ele tinha alguma patologia do coração. E aí o chão abriu, eu entrei em desespero, desmaiei, comecei a chorar, foi terrível. Voltei para casa e avisei minha sogra, meu sogro que já conhecia o pastor Henrique, eu não conhecia o pastor Henrique. Nesse dia eu estava dizendo também não conhecia Deus, não conhecia Deus. Eu vim pela dor. E aí, quando eu estava lá no desespero, minha sogra veio aqui à igreja, chamou o pastor para ir lá conversar conosco. Ele foi a primeira vez que eu conheci. Ele conversou conosco, nos acalmou, orou conosco nesse dia, entendeu? Só que nada do que ele me disse naquele dia eu absorvi. Se vocês me perguntarem o que ele me falou aquele dia, gente, eu não sei. Eu estava em desespero total, porque eu sabia que meu filho ia morrer. A certeza que eu tinha era essa, que meu filho ia morrer. E detalhe, ninguém sabia o que tinha provocado aquilo no meu filho. A única certeza que eu tinha é que ele não tinha nascido doente, foi adquirido. No dia seguinte voltei à cardiologista, a doutora Gabriela já medicou meu filho, encheu ele de drogas e falou comigo o seguinte: mãe, existem 2 exames que eu preciso ter resultado, que eles foram para um laboratório fora, terceirizado, mas nós descobrimos que seu filho tem miocardite viral. Eu falei: doutora, o que é isso? É um vírus de uma gripe muito, muito raro, como se seu filho tivesse ganhado na Mega Sena. Entrou na corrente sanguínea do seu filho, alojou no músculo do coração e provocou uma inflamação irreversível. Eu não sei como seu filho está vivo. Detalhe, essa doença, mãe, ela é pouco tratada na prática, porque ela só é descoberta em óbito, ela não apresenta sintomas. Os sintomas dela realmente são sintomas que confundem com virose. Geralmente a gente descobre as pessoas que morrem de cardiopatia viral quando a gente faz o exame, depois que a pessoa já vem a óbito. Realmente um milagre a gente ter um paciente com o vírus da miocardite viral conosco. Enfim, só tem 2 hospitais que podem atender seu filho: Santa Isabel em Salvador e Incó em São Paulo. Você prefere ir para onde? Eu falei: doutora, vamos para Salvador, que é mais próximo, né? Ela: mãe, eu vou aguardar esses resultados de exame, você volta à sua cidade para conhecer roupa, o que for, porque assim que esses exames saírem, eu já vou agendar a consulta dele lá para a gente conhecer o internamento dele. Fui para Caixé, com 2 dias retornei. Ela me ligou e disse: mãe, dessa forma, você tem dinheiro? Chama abriu. Eu passei o telefone para o meu marido, né? Já não tinha mais controle. Aí ele conversou com ela e falou: pai, eu preciso dos exames que eu estava esperando. Seu filho está correndo risco de morte súbita. Ele só tem 10% de função cardíaca. O coração dele só está funcionando 10% e o vírus está vivo. Está matando o seu filho. Entramos em desespero, saímos daqui para Salvador 11 horas da noite. Chegamos em Salvador 7 horas da manhã. Ele passou pela triagem, foi direto para a UTI. Foram 16 ampolas de imunoglobulina, matamos o vírus, conseguimos matar o vírus, mas não devolvemos a função cardíaca dele. Só que ele melhorou. De 10% de fração de ejeção, ele já foi para 17%. Ficamos 7 dias em Salvador, ele teve alta e aí foi a luta constante para a gente poder, né, conseguir voltar a viver, pelo menos. Gente, foi aí que a minha busca por Deus começou, a minha luta começou. E pode ter certeza que foi uma luta, foi uma guerra. Nós lutamos mesmo, muito, muito intenso. Fiquei em Caetité, só que em nenhum momento eu acreditava que o meu filho fosse morrer. Só que todas as vezes que eu ia no médico, ele não tinha doença, ele não tinha sintoma, ele não tinha nada. Eu só acompanhava a doença dele através de ecocardiograma. Então, cada vez que eu ia, ele tinha uma melhorazinha. Só que dentro de mim tinha uma coisa que falava para eu procurar um tratamento mais avançado. Até que um dia, depois de 4 meses desse tratamento de imunoglobulina, eu fiz novamente um ecocardiograma e percebi que o medicamento estava acabando o efeito. O que aconteceu? Novamente o coração dele estava caindo, estava parando de funcionar. Aí eu fui para São Paulo, pesquisei na internet, encontrei uma cardiopediatra muito renomada, o nome dela é doutora Stella Zeca, ela é japonesa, e foi a única médica que teve contato com esse vírus até hoje no Brasil. E eu falei: eu vou levar meu filho lá. E fui.
Lá a doutora Estela, realmente ela já queria interná-lo, só que ela não podia, porque o caso dele já seria transplante. Ela tinha certeza que ele não ia viver se não fosse com um transplante. Só que o transplante, como é via sistema, é via SUS, não podia interná-lo naquele momento. Eu tinha que vir para a minha cidade, marcar uma consulta ambulatorial, secretaria com secretaria. Foi aí que começou a luta. O inimigo começou a me derrubar e eu não achava vaga, gente. Eu não achava, eu já estava desesperada e meu filho estava bem aparentemente, só que quando fazia os exames estava tudo alterado, tudo terrível. Chegou em dezembro, meu filho descompensou completamente, ele virou uma pessoa cardiopata mesmo. Aí ele começou a ter insuficiência respiratória, começou a emagrecer, meu filho chegou a perder 5 quilos em uma semana. Verdade, Rose me ajudou, ele foi internado aqui com infecção intestinal, Rose me ajudou. Nós corremos atrás, internamos Arthur, tratamos a infecção intestinal, só que o problema cardíaco dele aflorou, piorou. Voltei com ele para Caetité dia 30 de dezembro. Não tinha um cardiopata, gente, para atender meu filho, todo mundo de recesso, outro em trabalho de parto, outro estava em Curitiba. Enfim, eu estava sozinha e Deus, o meu marido. Entramos em desespero, Arthur estava morrendo. Quem via Arthur não reconhecia ele, de jeito nenhum. Arthur estava simplesmente morrendo, meu filho estava morrendo. E aí eu decidi por conta própria, junto com meu marido, a levar nosso filho para São Paulo. Eu falei, Ney, nós não conseguimos fazer a marcação ambulatorial, mas eu vou entrar com ele pela emergência do INCOI. Eles não podem recusar socorro a meu filho. Viemos para a Vitória da Conquista, Vitória da Conquista no dia 30, dormimos aqui, pegamos o voo no dia 31 de dezembro. Foi aí que Deus começou a fazer o milagre dele na minha vida. Gente, eu entrei no avião com a coragem de Deus. Não tinha um médico, um enfermeiro para me acompanhar naquele dia. Meu filho não poderia viajar sem socorro. Mas nós enfrentamos, nós fomos. Meu filho descompensou dentro da aeronave para morrer. Meu filho, a pressão dele caiu 5/3. 5/3. Meu filho estava roxo, meu filho não tinha respiração. O último passageiro que entrou na aeronave era um médico, gente, cardiologista do INCOL, doutor Marcos. Ele só tinha a maleta de primeiros socorros, era a única coisa que ele tinha. Quando ele viu meu filho passando mal, ele falou, o que essa criança tem? Eu falei, meu filho é cardiopata. Ele falou, eu sou cardiologista, dá licença. Ele fez todos os procedimentos no meu filho, todos. Ele estabilizou meu filho até a aeronave pousar. Quando a aeronave pousou, ele ligou para a emergência do aeroporto com o protocolo. Ele não poderia levar adiante, né, o tratamento. E disse assim, mãe, o único hospital que pode receber seu filho é o INCOL. A equipe do aeroporto vai levar seu filho para um outro hospital, mas você não aceite. Você pega seu filho e vai com ele para o INCOL. Agora, você posicione ele assim, assim, assim. Me deu todas as coordenadas como eu deveria posicionar meu filho. Falou, vai para lá agora, imediatamente, passa pelo ambulatório, pela emergência, perdão, que o ambulatório hoje está fechado, é recesso. Assim nós fizemos. Gente, quando eu cheguei lá, tinha, olha, sem exagero nenhum, mais ou menos essa quantidade de pessoas que tem, que tinha lá na emergência. Falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu fui. Na hora que eu cheguei, eu passei pela triagem com o Arthur, desceu uma moça, doutora Thalita, não me esqueço, disse ao paciente do avião, falei, doutora, já tem uma vaga para ele reservar. Tem, o médico reservou. Gente, tinha muitos pacientes lá aguardando vaga que entraram com preliminar judicial para conseguir. Inclusive pacientes que eu conheci lá nesse dia e eles só conseguiram entrar 15 dias depois que meu filho já estava lá dentro. Imagina, meu filho ia morrer ali naquele corredor. Só que Deus não permitiu. Ele não permitiu. Arthur foi para a UTI. Arthur faz aniversário dia 1º de janeiro. Nós fizemos o aniversário de Arthur dentro do INCOL, dentro da UTI. Essa noite foi assim, linda, porque eu pensei que a gente ia sofrer dentro, mas não, a equipe eram anjos, aqueles médicos eram anjos, são pessoas assim, realmente, entendeu, usadas por Deus. Ali começou a luta. O coração do meu filho não tinha droga que resolvesse o problema dele via oral, muito menos intravenosa. Tinha que ser passado um catéter central, um pique direto no coração. A droga tinha que ir direta no coração dele, porque o coração dele estava muito, muito fraco. Passaram o catéter no meu filho, milrinone, dobuta, levosimedran, as piores drogas que vocês puderem imaginar, meu filho usou.
por 3 dias somente. Sabe o que aconteceu? Não estava mais dando resultado. Não estava mais surtindo efeito. Eu entrei em desespero. Fiz uma campanha no Facebook. Arthur Coração de Aço foi o nome da página dele. Pedindo para as pessoas se conscientizarem para a doação de órgão, porque ele já estava listado para um transplante cardíaco, só que ele era prioridade dentro do INCOR, ele não era prioridade nacional. Então, o meu apelo na campanha era essa, gente, vamos doar, porque no HC, em frente ao INCOR, haviam várias pessoas que estavam mortas praticamente, que já tinham decretado morte cerebral, mas a família não doava os órgãos. Eu sei que é difícil para a família doar, mas assim, tem situações que a gente tem consciência que é irreversível. Para Deus não é, mas tem situações que a gente liga irreversível. Então assim, você pode salvar uma vida, vamos, gente, salvar, entendeu? Não é um órgão, não é uma vida, você está entendendo? Não é uma vida. Então assim, eu lutei, nós lutamos há anos atrás, e assim, a página dele ganhou uma repercussão assim, que eu não esperava. Foi muita oração, foi muita energia positiva, foi muita gente ligando, foi muita gente fazendo campanha, muitas igrejas, entendeu? Então, assim, foi um agir lindo de Deus, lindo, 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 lindo na vida de Arthur. E aí, com 4 dias, no 4º dia, eu recebi o anunciado de que meu filho iria com um coração artificial. Gente, a gente fala que vai com um coração artificial, que bom, né? Que legal, vai ter algum suporte, não. Eu fiquei feliz na hora que eu fui para autorizar. Falei, poxa, tem alguma coisa, né, um paliativo que vai ajudar o meu filho. Aí o doutor Caneiro, médico responsável, me chamou, como eu estava sozinha. Disse, mãe, é o seguinte, eu preciso que você autorize, porque o coração artificial é o seguinte, de 100 pacientes que vão, 1 sobrevive. Eu, como assim, doutor? Mãe, é um procedimento muito, muito agressivo, muito invasivo, e eu não tenho como te garantir que o seu filho volte na cirurgia. Falei, doutor, pelo amor de Deus. Ele falou, calma, a gente vai tentar tudo. Pra gente é uma luta mesmo, uma vitória. A gente vai tentar o impossível por Arthur. Mas saiba que todo paciente que volta do coração artificial, ele volta sequelado. Ele volta com sequela física e mental. Falei, doutor, pelo amor de Deus, qual a vantagem de fazer isso com meu filho? Meu filho, por mais que ele esteja debilitado, que ele esteja magro, que ele esteja morrendo, meu filho tá bem, ele sorri, ele conversa comigo, ele brinca. Ele, mãe, a vantagem é que seu filho vai morrer de qualquer jeito. A gente vai tentar alguma coisa para salvar o seu filho. Eu desmaiei novamente. Acordei, liguei para o meu marido em pânico, minha sogra, meu sogro desesperado, contei, eles vieram para o hospital para a gente poder autorizar a morte do meu filho. Eu precisava autorizar matarem meu filho. Essa é a palavra. Eu precisava autorizar, assinar um documento para matarem meu filho. E foi a pior coisa que eu fiz na minha vida naquele momento. E aí, para eu falar isso para ele, como é que eu ia falar isso para o meu filho? Meu filho, ele já tinha completado 12 anos, ele é um pré-adolescente, ele é extremamente inteligente, ele sabe muito bem, entendeu, o que é tudo isso. Entrei pro quarto e fui lá, né, conversar com meu filho. Filho, oi mãe, o que é que você está chorando? Mãe está emocionada. Por que, mãe? Descobriram um negócio, um mecanismo legal para colocar para você, filho, para você parar de ficar com esses remédios, esses maquinários. Poxa, mãe, que legal. É o que, mãe? Eu falei, uma cânula, filho, um coração artificial. Filho, nossa, eu vou ser o homem de ferro, mãe. Olha a ingenuidade. Só que naquele momento a ingenuidade era minha. A fé dele nunca, gente, nunca foi estremecida. Esse menino nunca temeu, em momento algum. Eu sempre fui fraca. Eu me envergonho hoje, sabe, diante de tudo isso, porque esse menino nunca teve medo. Ele nunca, em momento algum, demonstrou para mim que ele estava inseguro com nada. Ele fez festa quando ele soube que ele ia para esse coração artificial. E aí, eu voltei e falei com o doutor Caneiro, que eu já tinha conversado com ele. Ele falou, mãe, a cirurgia vai ficar para amanhã, 10 horas da manhã, seria numa quarta-feira. Isso eram 2 horas da tarde. Quando foi 3 horas da tarde, o doutor Caneiro me chama, mãe, fizemos um eco, você foi para a cirurgia agora, ele está morrendo. Falei, gente, peraí. Vai lá, conversa com seu filho, despeça dele, porque talvez seu filho não volte mais, e se ele voltar, ele não te reconheça mais. E aí, como é que eu entrava para despedir do meu filho? Né? Que mãe que faz isso, que consegue fazer isso? Entrei, abri uma palavra, Deus me deu,
em Isaías, eu estava com meu sogro, meu marido, e Deus me disse em Isaías que ele levantava o morto. Ele me disse em Isaías que ele não deixava o filho dele desamparado. E eu chorei mais uma vez, e meu filho, sem entender, disse para mim da seguinte forma, como eu vou repetir para vocês aqui: mãe, não chora, eu sorri para Deus e ele sorriu para mim. Foi isso que meu filho me disse. E foi assim, gente. A médica que acompanhou meu filho, ela fez muita amizade conosco, a doutora Mari. Ela, ao entregar meu filho para o doutor Caneu, ela acompanhou a gente até o centro cirúrgico e disse assim, olhando nos olhos dele: Caneu, eu entrego o meu filho, não estou entregando um paciente, eu entrego o meu filho, você tem a obrigação de me devolvê-lo da forma que eu estou lhe dando. Arthur entrou no centro cirúrgico, ela sentou no chão chorando. Eu sem entender porque a doutora Mari estava com desespero, a mãe era eu. Depois ela me explicou que ela estava se despedindo do meu filho pela experiência dela como médica. Foi essas palavras que ela me deu. Foram 7 horas de cirurgia. Acabou 4h40 da madrugada. Doutor Canel sai do centro cirúrgico e me diz da seguinte forma: mãe, a cirurgia foi um sucesso, seu filho está vivo, mas vamos ver agora como é que ele vai reagir e qual vai ser a sequela que ele vai ficar. Falei, meu Deus, não estou preparada para isso. Eu posso ver meu filho? Eu posso ver meu filho? Ele não pode. Você pode ver seu filho por 10 minutinhos só. Você desce, ele está na REC, que é chamado de recuperação cirúrgica. Você veja o seu filho e saia, e o horário de visita todos os dias às 15 horas. Você pode ver às 15 horas do seu filho, mas deixa eu te dizer, mãe, nenhum paciente acorda artificial. Nunca acordaram, os amores estão em coma. Você não vai poder acompanhar o seu filho porque o seu filho está entubado. Tubo e mãe são duas coisas que não combinam. Então, o único momento que você vai poder dar com seu filho são às 15 horas da tarde, das 15 às 16, todos os dias até o dia que ele sair do artificial, a gente conseguir um doador para ele. Lembrando que hoje, nesse exato momento, começa uma contagem regressiva. A máquina que nós colocamos no seu filho tem duração de apenas 45 dias. O doador tem que aparecer em 45 dias. Pois é, gente. Aí, né, beleza. Lá foi eu e meu marido ver meu filho. Muitas pessoas aqui já devem ter visto alguém entubado. Eu até então nunca tinha visto. É a pior imagem que um ser humano pode ter. Aí você vê quem é seu filho. Não só entubado, num coração artificial com o peito aberto. Imagina a situação de uma mãe. Meu marido não queria que eu fosse, mas eu falei, eu vou. Meu filho não precisa de mim no momento de alegria, ele precisa de mim agora. É agora que meu filho precisa de mim. E se Deus me trouxe até aqui, ele vai me dar força. Gente, é horrível, a imagem é horrível. A única coisa que eu falei pro meu filho, vou lembrar o que o diabo falou para mim. Eu cheguei animada, super animada, porque o meu filho estava vivo. Não me interessava mais se ele ia ficar aleijado, deficiente mental, eu queria o meu filho. Como eu sabia que ele estava vivo e que ele ia ficar com uma sequela, porque os médicos me garantiram isso, então eu já estava até preparada para isso. Então eu entrei, a médica que estava na REC de plantão nesse dia, a doutora Solimar, uma general, uma mulher grossa, ela olhou para mim e falou, doutora, super animada, meu filho está vivo, como é que ele está? Como é que ele está? Você tem noção de onde você está? Seu filho está no pior lugar que uma pessoa cardiopata pode estar no mundo. Você agora levante as figuinhas, desse jeito com os dedos, meu marido está aqui, levante as figuinhas. Levante suas figuinhas, minha mãe, porque eu não sei o que vai ser do seu filho de agora em diante. Desse jeito, gente. Desse jeito ela fez comigo. Tudo bem, né? Quando eu cheguei, que eu vi meu filho daquele jeito, depois de ouvir essas palavras grosseiras, né? Eu deitei do lado dele, assim, do lado do travesseiro dele. Falei, qualquer mãe que sabe o que eu vou dizer agora, falei com voz de dentro, de mãe que tenha, meu bebê não faz isso, mamãe volta pra mim. 2 lágrimas brotaram no cantinho externo dos olhos dele. Foi aí que começou o segundo milagre. Gente, nunca nenhum paciente acordou em artificial. Naquele momento, Arthur tinha sentimento. O médico chegou, mãe, estimula, ele tem sentimento. Eu falei, Arthur, meu filho, você está me ouvindo?
Arthur Yasmin mandou um recadinho para você. Os batimentos dele foi de 132 a 146. Pronto, gente, começou a luta. Arthur estava realmente reagindo num coração artificial, coisa que nunca aconteceu na história cardiológica do mundo. Não é do Brasil, é do mundo. Eu voltei para casa feliz, porque eles me botaram para fora, tinha que sair. Voltei para casa feliz. Cheguei em um apartamento em frente ao hospital. A gente alugou um apartamento em frente ao hospital que está próximo dele. Quando eu cheguei, eu não aguentei ficar lá, fui orar, não consegui dormir. 7 horas da manhã eu estou no hospital. Saí de lá 5 e pouco. 7 horas estava lá. Mas não pode entrar, deu um jeito de burlar a segurança, subi, entrei. Só que não consegui entrar na UTI onde ele estava, né? A enfermeira que passou, eu falei, moça, pede a doutora Solimar para eu falar com ela um minuto, por favor. Lá vem a cavalona, né? Desculpa a palavra. O que você está fazendo aqui? Eu falei, eu sou mãe. Eu sou mãe, impossível não vir. Mas você sabe que o horário das 15 horas, eu falei, não importa, ninguém me tira daqui, eu não posso entrar, mas aqui fora ninguém me tira. Mãe, eu vou conseguir uma liberação para você ver o seu filho todos os dias, 10 horas da manhã, 15 horas da tarde e às 20 horas da noite. Tá certo? Tá combinado, mas por favor não me cause tumulto. Eu falei, tá combinado, doutor, eu vou ligar pro meu marido para vir agora. 10 horas eu lhe disse, eu falei, vou pedir para ele vir agora, mas eu só entro às 10. Eu entendi. E assim foi feito. Liguei para ele chegou lá 10 horas entrando. Gente, coisa mais linda do mundo. Arthur sentado naquela máquina, que o coração artificial é a cama toda, o leito todo é o coração artificial. Arthur estava acordado, só que ele estava entubado, falando, sabe, como escrever numa prancheta. Ele não podia falar por causa do tubo, ele escrevia. Detalhe, mas 2 crianças que tinham sido operadas no coração artificial do lado dele em coma. Em coma. O meu filho lá, vivo, o meu filho lá, sem nenhuma sequela neurológica, poderia até ter sequelas físicas, mas a gente não sabia ainda. Mas neurológica ele não tinha, já estava confirmado. Meu filho venceu um artificial sem sequelas mentais. Começou a luta, a corrida contra o tempo. Você sabe por quê? Porque cada dia no coração artificial era um dia menos de vida para ele. Sabe por quê, gente? Porque a máquina, ela provoca sequelas que a medicina não consegue combater. A máquina provoca coagulação, a máquina provoca derrame, a máquina provoca um monte de coisas que a medicina não tem como impedir. E Arthur passou por tudo isso. Ficou o primeiro dia no artificial, o segundo no artificial, o terceiro no artificial, o quarto no artificial, o quinto no artificial, mídia em cima, todo mundo em cima dele. Começou a ter falência múltipla dos órgãos, foi quando a máquina começou a dar o resultado finais. Meu filho parou o rim, meu filho parou o fígado, meu filho parou o pulmão, meu filho parou tudo, gente. Meu filho está com várias estrias aqui do lado do fígado, porque o fígado dele ficou gigante. O médico falou, mãe, vamos pensar no coração, depois a gente pensa nos outros órgãos, porque o seu filho já está morrendo, já ia para diálise já, entendeu? Resultado, né, eu comecei a entrar em desespero, porque a máquina já estava dando os resultados finais dela, ou seja, meu filho já não estava mais aguentando eu. Falei, não, Deus, você me trouxe aqui, o Senhor fez esse milagre lindo, algum propósito eu tenho. Restitui, meu Pai, o coração do meu filho. Traga um coração novo para ele, mostra para mim, Senhor. O Senhor é o Deus do milagre impossível. O Senhor não me trouxe aqui à toa, o Senhor não me trouxe aqui em vão. Só que Deus, embora ele preservasse Arthur, mas ele não fazia nada do que eu estava pedindo. Nada. No 6º dia, com falência múltipla dos órgãos, bem, sorrindo, eu acho que isso é inacreditável. Arthur estava sorrindo, brincando comigo. Eu estava lendo uma revista para Arthur, 3h40 da tarde, entrou o aparelho de eco, fizeram um eco em Arthur, começaram a tirar foto, começaram o médico chegar, começaram a segurar pelo braço, me botar para fora, o que está acontecendo, intercorrência com a meu filho está lendo uma revista comigo, como que tem intercorrência com meu filho? Mãe, seu filho teve um derrame no pericárdio direito, gravíssimo. Falei, mas doutora, meu filho está bem, mãe, mas acontece que o único ventrículo dele que está funcionando, que é o ventrículo direito, está tendo um derrame importante, a gente está cirurgia agora. 6º dia de coração artificial, gente. Meu filho foi para outro procedimento cirúrgico, eles pediram novamente para eu despedir do meu filho, porque o único ventrículo dele estava funcionando e teve um derrame e não voltava mais. Meu filho foi para a cirurgia pela 2ª vez, já também com anunciado de morte, desenganado completamente. Meu filho ao longo em cirurgia,
Na mesa, meu filho acordou. Os médicos não quiseram sedar mais ele, com medo dele dormir e não acordar mais. Meu filho acordou em procedimento cirúrgico. Meu filho, na hora que os médicos abriram, tiraram 350 ml do ventrículo direito dele. Ele acordou, mais lúcido do que qualquer um de nós aqui. Entendeu? E voltou lindo pro quarto. Foi aí que eu fui. Foi aí que entrou meu desespero. Gente, já tinha 3 dias que eu não sabia orar mais. Eu não sabia as palavras para falar com Deus. Não sabia mesmo, sabe? Quando eu cria um bloqueio, eu entrei no chuveiro, a água foi caindo assim nas minhas costas. Meu Deus, eu não consigo mais falar contigo, Senhor. O que está acontecendo comigo? Mas o Senhor conhece meu coração, a minha dor, a minha luta, o que eu preciso. Senhor, toma conta de mim. De repente, eu comecei a orar. E vocês sabem quais foram as palavras que saíram da minha boca? Meu marido até me criticou depois. Senhor, eu tenho te pedido para restituir o coração do meu filho e o Senhor nada fez. Eu tenho te pedido um órgão novo para ele, o Senhor também não me deu. Talvez, Senhor Jesus, meu filho esteja sofrendo porque a minha vontade seja que ele viva e a vontade do Senhor seja recolher o meu filho. Se essa for a sua vontade, meu Pai, faça isso. Mas me prepare, porque eu não tenho estrutura física nem psicológica para viver sem o meu filho. Gente, eu abri mão do meu bem maior. Eu fiz um sacrifício para Deus e foi aí que Deus fez um milagre maior. O que Deus queria de mim, gente, era um sacrifício. E eu fiz. Quem é mãe talvez não entenda por que eu fiz isso. Talvez, mãe, vocês não entendam. Mas você olhar seu filho sofrer, você fazer todo tipo de clamor a Deus e você não ser ouvido, chega num ponto que você entende que a vida só pertence a Ele. E se Ele quiser tirar, Ele vai tirar sim. Não adianta você ficar pedindo. Então eu entreguei, mas eu pedi forças. Eu pedi para Ele me reestruturar, eu pedi para Ele me acolher, porque eu não ia suportar essa dor. Foi aí que Deus fez um milagre. Nesse dia, o SBT veio fazer uma reportagem com o Arthur. Foi um programa de Raquel Sherazade de noite. Preste atenção nesse milagre lindo. Uma mãe no interior de São Paulo assistiu a reportagem. Ficou emocionada com a história. Sofreu comigo no vídeo, chorou. Evangélica. Orou à noite incessantemente por Arthur. Ela orou por Arthur essa noite todinha. No dia seguinte, vem a pior notícia da minha vida. Arthur estava coagulando no artificial. O artificial estava dando os resultados finais. O sangue engrossa, começa a ter partícula e toca em vários AVC. Detalhe, meu filho ia morrer mesmo. Não tinha mais jeito. 10 horas da manhã, eu saí desesperada atrás de doador. Desesperada atrás de doador, porque eu sabia que meu filho já estava coagulando. Por 7 dias no artificial, depois de vencer a segunda cirurgia. Meu filho já não estava mais aguentando. Ele já não estava mais suportando. Essa mãe orou a noite inteira pelo meu filho. A filha dela, de 27 anos, saiu do trabalho de moto. Ela sofreu um acidente triste. Teve morte encefálica. Ela era A positivo, pesava 57 quilos. Meu filho já recebia um coração adulto. Tinha todas as características do doador para Arthur. Essa mãe, no momento de dor, ela ligou para o hospital doando um coração para Arthur. Ela ligou, ela viu a reportagem à noite, ela sofreu. O momento da filha dela tinha chegado e Deus tocou no coração dela, dizendo que aquele coração era para Arthur. Um coração rosa, né? Então, gente, o que aconteceu? Quando eu saí desesperada, até então eu não sabia dessa doadora. Não sabia mesmo, porque essas informações são sigilosas, né? Eu saí desesperada, estou na rua com meu marido, o telefone do meu marido toca, era do INCOR. Meu marido não quis atender, porque geralmente quando eles ligam para dar notícia ruim, como a gente sabia que a Arthur já estava coagulando, a notícia era, né, trágica. Meu marido não atendeu. Eu falei ao coração do meu filho, eu nunca tive uma certeza tão linda na minha vida como naquele momento. Ele disse, você está louca, gente? Eu falei, não estou louca, não. É o coração do meu filho. Nós discutimos, ele falou, eu falei, atendi o hospital, falou, mãe, você está próxima? Eu falei, estou. Você pode comparecer na instituição? Eu falei, estou indo agora. Exatamente como eles falam quando existe um paciente que vem a óbito. Eles não falam por telefone. O meu marido já veio chorando. Eu falei, é o coração do meu filho pronto. Gente, quando eu cheguei lá, que eu olhei na frente, estava Arthurzinho lá, lindo, magrinho, mas lindo, entendeu? E a médica, a doutora Vanessa, olhou para mim, mãe, achamos um doador para o seu filho. Gente, foi lindo demais. Eu vou falar a verdade para vocês, eu fiz
expulsa da REC, eu fui expulsa de lá, porque eu tumultuei, eu derrubei o balde da menina da limpeza, eu abracei a menina da limpeza, eu beijei médico, enfermeiro, todo mundo, sabe? Meu filho foi lindo demais. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, vamos preparar para a cirurgia agora. Ligou para a Filomena, que era a chefe da REC, falou, chegou, achamos um doador para Arthur, mas ele está com a mão, o que é que eu faço? Doutora Vanessa, né? Calma, vem aqui agora no Círio Libanês pegar a medicação para segurar a coagulação de Arthur. Mandou um motoboy lá, foram, pegaram a medicação, seguraram a coagulação de Arthur, saiu a equipe para captar o órgão dele, que era fora, e só ansiedade, só alegria, só oração. Porque, gente, por mais que a gente encontre um doador, existem inúmeras coisas que podem atrapalhar a cirurgia. Primeiro, a compatibilidade, ela, de primeiro momento, é essa, a pessoa, as características, né? Só que na hora que você coloca o órgão, às vezes nada do que foi dito condiz com a realidade. Às vezes o que está previsto não acontece. Outra coisa também, o tempo de duração da captura do órgão, por exemplo, é de 3 horas, mais ou menos. O coração ele só consegue viver fora do corpo 3 horas. Se passar disso, o órgão perde, já era. Ou seja, tem que captar o órgão o mais rápido possível. O processo de transplante é demorado, é de 12 a 18 horas. Então, esse período todo, o paciente pode não suportar. Pode ter um monte de intercorrência nesse período. Ou seja, a luta estava apenas começando. Mas a gente ainda tinha uma chancezinha, né? Enfim, correram. Arthur desceu para a cirurgia 6 horas da tarde. O órgão chegou 8 horas da noite. 11 horas da noite, Arthur estava transplantado. Nunca aconteceu isso em transplante de 3 horas. Um transplante dura de 12 a 18 horas. Sabe o que aconteceu? O mais lindo. Geralmente, quando eles colocam o órgão numa conserva para trazer, até a pessoa que vai receber o órgão, ele, por mais que ele seja preparado, ele chega com uma insuficiência, ele chega com uma fraca. Quando coloca o órgão no paciente, ele precisa de adrenalina, ele precisa de choque, de um monte de coisa para voltar a bater. Arthur não precisou de nada. O doutor Marcelo da Jata, ele chorou, ele falou que ele nunca viu, foi sangue para a cabeça, para os pés, para todo mundo é lugar. Não precisou de um choque, de uma injeção de adrenalina. O coração parecia que era dele. Gente, nunca na história da cardiológica, um paciente foi 100% compatível. Arthur nunca teve uma rejeição, é comum ter rejeições. Rejeição é comum, coração primeiro período tem rejeição, tem medicamentos imunossupressores para resolver o problema da rejeição, só que Arthur nunca teve. Quando um paciente teve aceitação máxima do coração do órgão, é de 80%, Arthur teve de 100%. Arthur está aqui. Está aqui, voltou a funcionar os rins, voltou a funcionar fígado, pulmão, coração, está aqui lindo. E o mais impressionante, vocês vão ouvir agora, o coração de Arthur estava morto há muito tempo. A medicina não consegue explicar. Arthur estava vivendo com o coração necrosado, foi para a Alemanha o coração dele para estudos. Colheram a histologia de Arthur para tentar entender o porquê que ele estava vivendo com o coração morto. Há muito tempo o coração do meu filho estava maior que o coração do boi e estava morto. Meu filho estava vivendo sem coração. Sem coração. Eu tenho todas as imagens aí. De tudo. Da debilitação de Arthur, do coração dele, de tudo. Gente, a única coisa que eu tenho para dizer a vocês é o seguinte: Deus, Ele existe. Mas é o seguinte, não adianta a gente chegar. Eu já orei muito. Já falei palavras lindas sem nenhum sentimento. Não vou ser hipócrita de dizer que, nossa, chorar, não tinha sentimento, gente. Você realmente só conhece e se entrega a Deus quando você precisa. Eu já estava acreditando no sobrenatural. Eu cheguei num ponto que eu tinha uma intimidade tão linda com Deus que eu chegava a sentir as mãos de Deus em mim. Eu passei 4 meses numa poltrona ao lado do meu filho, e se eu falar para vocês que eu não senti uma dor na minha coluna, vocês acreditam? Não assisto. Se for para ir novamente, eu vou. E dessa vez eu vou mais forte ainda, porque eu tenho a certeza do milagre de Deus. Gente, não duvide. Não duvide, meu filho foi desenganado 3 vezes. Meu filho viveu com o coração morto. Meu filho teve falência múltipla dos órgãos. Meu filho foi com um dispositivo que poucas pessoas sobrevivem, todas saem sequeladas. Meu filho está aqui. A única coisa que ele está usando é essa máscara por conta da imunidade, que ele tem apenas 3 meses de transplante. Só isso, entendeu? A máscara, tira a máscara um pouquinho, Arthur. Arthur anda, Arthur fala, Arthur não tem problema.
entendeu? Ele andava de moto, ele nadava, entendeu? Ele era uma criança extremamente normal, extremamente saudável. Aqui foi o aniversário dele que fizeram lá no Incol, entendeu? O dia que a gente chegou, eles fizeram aniversário para Arthur, fizeram um bolinho para ele, entendeu? A equipe, olha como meu filho estava magro, gente. Isso aqui foi antes do transplante, ele estava nos medicamentos com as drogas de meta no coração. Olha só como ele estava magrinho. Isso aqui foi a reportagem agora, porque virou notícia em São Paulo, a história de Arthur. Foi uma história realmente uma história que mudou a história da medicina cardiológica do mundo, a história de Arthur. Esse aqui ele já estava, infelizmente, no coração artificial, e aqui ele já estava numa situação que já estava morrendo. Foi quando eles falaram que meu filho não ia sobreviver pelas cânulas do artificial, entendeu? Foi um momento de muita dor. Olha ele aqui no artificial, mais uma vez, olha os bracinhos dele, olha a situação e o sorriso, gente. Essa cara dessa criança aqui é cara de quem está desenganado, de quem vai morrer? Não é, né? Olha isso, ó, esse aqui são as cânulas do artificial, o sangue circulava aqui, ó, ia pro corpo dele e entrava ali. Aquela cicatriz ali no peito dele estava aberta, eles colocaram curativo apenas para poder não ficar muito forte, a imagem não ficar muito pesada. Aqui é a equipe, são anjos, entendeu? Doutora Filomena, entendeu? Doutora Márcia, Patrícia, todo mundo são pessoas maravilhosas, entendeu? São os anjos da vida da gente. Essa aqui é a campanha que eu fiz, a página que eu fiz, entendeu? Antes de tudo, foi quando eu comecei a divulgar, pedir doação de órgão, entendeu? Então todo mundo compartilhou, todo mundo me ajudou, muita oração, muita coisa. Aqui foi o dia do transplante, olha a cara dele, partiu o transplante. Quem fala que esse menino estava indo pro transplante na situação que ele estava? Olha como ele está magrinho, gente. Arthur chegou a pesar 30 quilos, gente. Hoje ele pesa 46, mas ele chegou a pesar 30 quilos. Os ossinhos dele pegavam na pele, assim, na hora que ia dar banho, assim, sabe? Parecia aquelas criancinhas da Etiópia. Me doía, eu dava banho dele no leito, eu pegava assim nas costinhas dele e estava ferindo o atrito da pele com o osso. Sabe? Aquilo era terrível, terrível. E aí, ó, olha o coração. Tá na Alemanha esse coração até hoje. Olha o tamanho, olha as mãos do médico. Imagina, o coração é bem pequeno. O médico segurando com as duas mãos, ali para vocês terem uma noção. Um pedaço ali em cima já estava corroído. Não tem sangue nenhum circulando nesse coração. Nenhum. Essa cânula aí é a cânula artificial, porque é removido junto na hora que tira o coração dele, né? Tirou a cânula junto, né? Sai junto. E ele estava vivendo com o coração morto, gente. Há quanto tempo ninguém sabe. Entendeu? Ninguém sabe. Meu filho estava vivendo com o coração morto. Bom, isso aqui é uma parte boa. Depois da cirurgia, né? Perguntaram para ele o que ele queria. Ele já tinha mais de um ano que ele não bebia refrigerante, não comia fritas, não comia sanduíche, por conta das restrições que ele tinha, né? Falou, não, eu quero refrigerante. Então a doutora Márcia fez gosto, trouxe tudo para ele que ele queria. Não, Arthur, hoje você tem direito a tudo. Na UTI ela fazia tudo isso para ele. Entendeu? Eu ficava perdida. Eu falava, doutora Márcia não colava. Todo dia ela chegava com um guloseima diferente para ele. E ele apaixonado por ela, que ele já estava transplantado já. Ele já estava, entendeu, bem, todo bonitinho. Geraldo Alckmin, gente. Eu vou falar para vocês, talvez vocês falem o seguinte, politicagem, não. Esse homem, inclusive uma semana antes dele visitar, depois que ele visitou Arthur, o filho dele faleceu, ele acompanhou a história de Arthur também nas redes sociais. E ele ficou muito emocionado. Ele ligou para o doutor Calil, filho, que é o gerente lá do Incol, o diretor do Incol, e falou, eu preciso conhecer essa criança. Eu quero conhecer essa criança. Porque essa criança ele usou essa palavra que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Essa criança é milagre. Detalhe, o Incol é a menina dos olhos de Geraldo Alckmin. Ele falou, nunca aconteceu aqui dentro do Incol um caso desse. Eu preciso conhecer essa criança. Ele descobriu que Arthur era flamenguista, levou essa camiseta de presente para Arthur, enfim, né? Foi uma pessoa também que ficou emocionado com a história de Arthur. Ficou muito, muito emocionado com a história de Arthur. Doutor Calil, filho, né, que também participou dos processos cirúrgicos de Arthur, esteve lá presente conosco, entendeu? Porque o caso de Arthur realmente foi um caso de difícil cuidado. Aqui foi o dia que ele teve a alta da REC, na recuperação cirúrgica, né? Aí a equipe médica, esse médico aqui foi que capturou dele, foi ele que contou a história da mãe, da doadora, doutor Leonardo, foi ele que captou o órgão de Arthur. Ele me contou toda essa história, falou, ainda está muito cedo, talvez ela venha querer conhecer Arthur e tudo, mas enfim, a gente tem que respeitar e tudo, né, a dor dela. Aqui é o pessoal da equipe do transplante, né, que foi as pessoas responsáveis, e aí está começando de novo, campanha, parte da campanha, dia da captura do órgão.
quando eles saem para fazer a captura do LOL. E aqui, finalmente, a alta dele para casa. O SBT também foi lá fazer a cobertura da alta dele. E essa história dele já... E obrigada a todo mundo pelas orações, principalmente a você, pastor. E Deus abençoe todos vocês. Só isso que eu quero dizer. Obrigado. Não prego o que depois do negócio desse, não? Só na glória. É só na glória. É só louvar e só exaltar o Senhor. Eita Deus, aleluia.